A real é que não importa a marca da tua câmera, as marcas elas não estão nem aí para você. Infelizmente, meu brother, essa é a verdade que assola o mundo do fotógrafo e do filmmaker. Então, enquanto você está aí sofrendo porque não tem a câmera da moda, o último lançamento, as marcas elas estão lançando todo ano um modelo novo só para tirar o quê de você, meu brother? O teu dinheiro do bolso. E hoje nesse vídeo eu vou dar então para você 10 motivos para você parar de sabotar teu trabalho e começar a entender que, de fato, o cliente ele não quer saber se a foto que foi feita foi com uma Sony, ou uma Fuji, uma Hasselblad ou uma Canon. O que o cliente quer de verdade é resultado. Então vamos nessa. Sem mais delongas, como sempre, direto e reto, o motivo número um é o seguinte, cara. As marcas, elas lançam câmeras novas praticamente todo ano, mesmo sem grandes mudanças. Então, assim, existe no mínimo uma atualização, né? Mínima, um f-stop a mais, um ISO um pouquinho superior, um botão redesenhado, um modelo novo. Mas de fato, cara, você acha que as câmeras elas vêm trazendo um resultado superior do que a sua versão anterior? Será que de 4K 60 frames para 4K 120 frames faz tanta diferença assim, cara? Principalmente quando a gente fala para fotografia, cara. Aumentou a resolução? Aumentou. Mais megapixels? Mas e além disso? Uma melhor desempenho em baixa luminosidade? Mas e além disso? Então, assim, isso alimenta muito o nosso medo de a gente ficar defasado, mas não muda de fato a fotografia que você faz, o trabalho que você faz. Porque que é o lance, cara? As marcas, as grandes marcas, a Sony, a Canon, a Fuji, elas precisam, sabe do que, velho? É vender mais. Não necessariamente te ajudar. Elas estão num mercado que precisa girar, mano, que precisa vender. E não necessariamente fazer você faturar mais, hein, cara. Então, assim, na grande maioria das vezes a gente fica nessa noia de equipamento novo, de equipamento novo. Mas sabe quem gosta de câmera? Somos nós, fotógrafos. Sabe quem gosta de lente? Estuda a lente, a abertura, qual lente faz, a nitidez. Somos nós, fotógrafos. A real é que hoje a grande maioria das pessoas consomem vídeo e foto aqui, ó, numa telinha dessa, velho. Então, se liga nisso. Preparei um roteirão pra vocês aqui. O primeiro motivo já foi, que é esse, cara. É igual carro, brother. Anualmente são lançados carros novos. Tem um facelift, muda uma coisinha ou outra, uma lanterna fica mais interessante, dá uma carinha mais de moderna, mas de forma prática, todos eles são carros novos. Todos são carros que você senta em cima dele e tem como objetivo levar do ponto A até o ponto B. Uns gastam mais, uns gastam menos. Então, assim, será que de fato você precisa do último lançamento? Da versão mais nova? Será que um carro aí modelo 2023 não atende tua necessidade? Ou você só vai conseguir ir do ponto A para o ponto B com a versão 2025 0 quilômetro? Então vamos para o motivo 2, cara. Antes deixa eu tomar meu café aqui. A diferença entre modelos é técnica, mas o olhar é artístico. Cara, uma câmera é a mesma coisa que um martelo é para um prego. Eu sempre uso esse exemplo. Se você não manjar do martelo, meu irmão, você não vai conseguir pregar um prego. Se você, pô, a câmera é como um serrote, é para você cortar uma madeira. Se você não manja do serrote, se você não sabe afiar o serrote, o corte da madeira vai ficar torto. Então, assim, uma foto memorável, ela depende, sabe do quê? Composição, luz, intenção e não necessariamente da câmera. Trocar, na verdade, equipamento não vai resolver a tua falta de direção artística, a tua criatividade, entendeu? Então, assim, de fato, a diferença das câmeras é uma diferença técnica, mas o que faz de fato a câmera funcionar, brother, é o nosso olhar artístico. Vamos para o motivo 3. O cliente não pergunta qual câmera você trabalha. Sabe o que o cliente quer? Ele quer a imagem que representa a ideia deles. Então, assim, para ele se tá bonito, se emociona, se comunica, tá ótimo. Não interessa se é uma Hasselblad de 80 mil reais, ou se é uma Leica de 120 mil reais, ou se é uma 5D Mark II, cara, DSLR ainda, desde que a imagem funcione para o que o cliente quer. O cliente ele quer resultado. Não faz a mínima diferença para ele qual câmera você usa, qual marca você usa, qual lente você usa. Ele quer resultado. Vamos para o nosso motivo número 4, que eu acho que é um dos pontos principais, assim, para quem é do mundo da fotografia, mas é só para quem é da fotografia, só para quem é esse mundo, que é o quê? Equipamento virou status. Equipamento não é mais uma ferramenta, equipamento é um status. Deixa eu desligar meu celular aqui, tem alguém me ligando. Porque é o seguinte, cara,
Hoje, muitos fotógrafos mais competem entre si mesmo do que o que eles entregam para os clientes, porque afinal de contas, nenhum cliente vai comparar o teu trabalho com o do outro fotógrafo. Vai falar, olha só, meu fotógrafo entregou esse resultado. Meu fotógrafo, outro amigo dele vai pegar e falar assim, não, meu álbum veio com esse resultado. Cara, a competição é entre nós mesmos, um mercado que vive, sabe, saturado, que vive pensando só em equipamento, em comprar equipamento, cara. Então, assim, os fotógrafos competem entre si. Você chega num lugar, cara, e a primeira coisa que você vai ver é olhar a câmera que o cara tá usando. É olhar a lente que ele tá usando. A câmera que ele tá... Entendeu? Será que isso de fato faz diferença, cara? A real é que os clientes, eles não estão nem aí pro nosso ego, brother. Sabe, se você tá com o último lançamento ou não. O cliente, ele liga pro resultado que você entrega. Vamos pro motivo número 5. E esse, cara, pra mim, é o que mais faz sentido, cara. Analisa isso, cara. Analisa isso de verdade, tá? Inclusive, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu falei assim, ó, a FX30, ela não é pra você. E nela eu elenquei diversos pontos para você fazer uma reflexão de fato, se vale a pena você trocar de equipamento. E ao meu ver, nunca vale você querer comprar o equipamento mais recente, o último equipamento lançado. Aí beleza, o equipamento foi lançado. Vamos dar um exemplo da Sony A7 IV, que está agora em evidência. Já fazem 4 anos que essa câmera foi lançada. Sabe qual que é o momento de você comprar ela, ao meu ver? Quando for lançada a Sony A7 V. Porque daí a Sony A7 IV cai o valor, tem um monte de gente fanático, maluco, que tem que pegar a última câmera e vai vender a Sony A7 IV por um valor muito mais acessível e ainda funcionando perfeitamente. Mas vamos seguir para o vídeo. Motivo número 5. Toda a câmera atual é melhor que as top de linha de 10 anos atrás. Concorda comigo ou não? Toda a câmera hoje atual vai ser melhor do que uma 5D Mark I de 10 anos atrás, cara. E mesmo assim, 10 anos atrás tinha fotógrafo ganhando dinheiro com muito menos, com equipamentos menos tecnológicos, com equipamentos que tinham um resultado de ISO muito inferior do que as câmeras que a gente tem hoje, com foco totalmente manual. Cara, desculpe, cara, mas a grande maioria das pessoas hoje já vem com o foco automático, cara. Eu sou do tempo que no vídeo o foco era totalmente manual, mano. Era, porra, Nikon Zona lá, D5100, você tinha que focar tudo no dedo, não tinha autofoco, meu brother. E pra focar as câmeras você sofria. E mesmo assim, cara, tinha gente ganhando muita grana, faturando grana e fazendo trabalhos incríveis com equipamentos de 10 anos atrás. Vai lá, vê os grandes mestres. Pergunta pro Bresson o que ele acha das câmeras de hoje em dia. Vamos perguntar pro nosso, que infelizmente não tem como perguntar mais, porque nos deixou, pro Sebastião Salgado, se as fotos que ele fez lá do garimpo em Serra Pelada, se a câmera era inferior ou superior com as câmeras que a gente tem hoje. Facilitou? Facilitou o nosso trabalho, são ferramentas melhores, mas de fato fizeram que o nosso olhar evoluísse. A gente faz fotos melhores que esses caras, porque a gente tem câmeras melhores que eles. Vale a reflexão, né? Então assim, você não precisa da última mirrorless lançada para entregar um trabalho de fato de valor. Você talvez não precise de uma Sony A7 IV para fazer um casamento. Talvez uma Sony A7 III, ó, como essa aqui, ó, uma câmera de 6, 7 anos atrás, que vale a metade de uma A7 IV, vai entregar um resultado tão bom quanto, cara. E outra pergunta que eu sempre faço, cara. Vamos dar um exemplo da Sony A7 III, tá? A Sony A7 III hoje no mercado de usados está na faixa de R$ 7.500, R$ 8.000. Uma Sony A7 IV ó, novinha está custando R$ 14.000. Então é praticamente o dobro do preço. Faz sentido isso para você? Então assim, você tem uma câmera só, você tem tua lente aí. Se você trocar essa câmera, você vai conseguir cobrar 30% a mais no teu orçamento? 10% a mais? Então analisa isso, analisa o custo-benefício. Ou vai ser só mais espaço que vai ocupar no teu cartão de memória, porque vai ter mais megapixels, vai ter mais qualidade, ou mais espaço que vai ocupar nos teus HDs aí que você tem que fazer backup de tudo. Analisa isso. Vamos para o motivo 6, cara. Quem gosta de equipamento somos nós. O público quer a emoção. A pessoa que chora ao ver uma foto não tá nem aí se foi Sony, Nikon, Canon, se você fotografou em JPEG, em RAW, se a tua lente tinha abertura de f2.8, f4, se era uma lente zoom, uma lente fixa. Sabe o que de fato move o mercado? O mercado é movido, cara, pelo sentimento e não pela ficha técnica. Ninguém vai ver o vídeo, assiste o vídeo e fala assim, nossa, olha que incrível, qual foi a ficha técnica? Qual lentes ele usou nesse trabalho? Quais lentes ele usou para filmar esse casamento? Cara, o cliente está empolgado com o resultado. Ele não está nem aí para a ficha técnica. Quem pira nisso somos nós.
Quem gosta de equipamento somos nós fotógrafos. O público só quer a emoção que o equipamento consegue transmitir ao registrar, ao congelar, ao documentar aquele momento. Isso que é importante. Motivo número 7. Você pode fazer trabalhos incríveis até mesmo com o celular. E é verdade, brother. Eu, assim, sou da opinião que o celular nunca vai conseguir entregar o que uma câmera entrega. Mas vamos supor, um iPhone 16, cara. Em diversas situações de fotojornalismo, ou situações que você precisa de um take. Cara, o cliente não vai nem notar a diferença se foi feito com câmera ou se foi com celular. Se a luz estiver boa, se a composição estiver legal, se tiver uma direção, o celular entrega. Ou mais do que isso. Se você, por exemplo, tem uma Sony FX3, meu irmão, no teu setup, tá? E de backup você tem uma Sony ZV-10 Mark I, tá? E por algum motivo, alguma situação, a tua FX3 deu problema. E a maioria do evento você conseguiu fazer com ela. O restante do evento, o finalzinho, 40% do evento você fez com a Sony ZV-E10 tua que você tem. Você acha mesmo que o cliente vai conseguir ver a diferença da imagem? A textura? Feito uma pós legal, feito uma correção legal de cor, feito uma pós com qualidade, editado bonitinho no Lightroom, fazendo uma edição adequada. Cara, isso não faz total diferença. Então, assim, o que as marcas querem é arrancar o nosso dinheiro do bolso. Por isso que eles lançam equipamento sempre. Sabe, acho que as mirrorless trouxeram de fato grandes vantagens para quem está no mercado. O sistema do autofoco muito mais preciso, muito mais rápido. Mas antes as pessoas faziam trabalhos tão incríveis quanto tendo simplesmente o foco manual. Uma 5D Mark II que revolucionou o mercado quando começou a filmar. Isso sim foi um salto. Isso sim foi um salto tecnológico que fez diferença. Isso sim fez um equipamento que só fazia foto para começar a fazer vídeo e com lentes intercambiáveis. Isso sim, de fato, é uma mudança relevante. O que veio depois disso é só migalhinhas que vão sendo entregues para nós, para nos dar a sensação de que a gente precisa do último lançamento. Vamos lá, motivo número 8. O apego ao gear, ao equipamento, paralisa a ação. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, cara. Porque é o seguinte, ó, eu vou esperar comprar tal lente, quando eu tiver tal câmera eu começo a gravar para o YouTube. Quando eu tiver tal câmera eu vou começar a fotografar. Eu tenho esse equipamento, mas para mim falta tal lente para o meu trabalho ficar de fato ok. Isso, na verdade, é uma armadilha que impede o teu progresso real, cara. Comece com o que você tem, do jeito que você tem, cara, da forma que você tiver. A gente tem grandes exemplos aqui no YouTube de fotógrafos, de filmmaker, cara. Acho que um exemplo muito massa, cara, que eu posso citar, inclusive é um cara que está num processo muito legal no canal dele, voltando a produzir, é o Johnny Sul. É um cara aqui do Sul, é um piazão, simples, humilde, cara, que começou, meu irmão, com o que tinha na mão, com uma T2i, fazendo um Steadicam de cano de PVC, brother. E o cara tem um trabalho incrível, tem uma qualidade maravilhosa no trabalho dele. Então, assim, não se limite, comece com o que você tem. E aí você vai gradativamente dentro do seu processo evoluindo. Porque o nosso maior problema é a comparação. Aí você está começando aqui agora com uma ZV-10, um equipamento simples, básico, e aí você vai entrar lá no canal do Casal Rec, cara, que são produtores de conteúdo incríveis, que tem uma jornada de anos produzindo, que está num processo, sabe, evolutivo, constante, e que inclusive são grandes diferenciais, são pessoas que entregam a mais, são pessoas que se destacam no mercado. Então não tem como você se comparar com essas pessoas, cara. Analise o teu processo, se compare apenas com você mesmo. Evolua de forma constante, sem pausa, mas não queira mirar já o topo da montanha, meu irmão. Para você chegar no topo da montanha, você tem que gradativamente escalar a base dela, o meio dela. Para chegar lá dá muito trabalho. E outra, o topo da montanha não é o final da escalada. Você tem que voltar ainda para a base com segurança. Então, cuidado com a comparação, cara. Cuidado para não ser paralisado, sabe? Por falta de equipamento, você achar uma justificativa para não começar. E esse, sem dúvida, é o maior problema de quem é fanático, o gear fanático. Eu, inclusive, aqui eu falo muito sobre equipamento. Adoro equipamento, amo equipamento, adoro saber o que foi lançado, o que não foi lançado, mas o meu apego pelos equipamentos já passou o tempo. Eu já tive uma Red Komodo, eu já tive Blackmagic, eu já tive Nikon, eu já tive 2470, tive um monte de lente, já tive na minha produtora um monte de coisa, até o ponto de eu entender que eu falava assim, cara, adianta eu ter esse equipamento parado aqui, adianta eu ter 250 mil, 300 mil em equipamento, quando alguém pode chegar aqui, entrar e roubar tudo. Não, brother.
Trabalho é trabalho, se eu tenho necessidade do equipamento, eu posso ir lá e alugar ele. Eu tenho hoje o básico que eu preciso para trabalhar, para criar conteúdo para vocês. O equipamento me entrega muito por um bom custo-benefício. Para mim, é isso que importa. Vamos para o nosso motivo 9. E esse motivo é para dar na tua canela, meu irmão. Equipamento novo não traz cliente novo. O cliente não tá nem aí, cara, se o teu Mini é o Mini 3 ou se o teu Mini 4 Pro. O cliente não tá nem aí pro drone que você usa, ele quer imagem aérea, ele quer imagem com drone, não interessa qual drone você tem. Se você extrair o máximo desse equipamento, você vai conseguir. Obviamente, existe uma outra linha, existe um outro parâmetro, que é o quê? Cinema, produção audiovisual em alto nível, publicidades, que de fato, mano, os caras, eles têm um budget, eles têm um investimento, eles têm um recurso para pegar o topo do topo do topo, mano. Aí o cara vai alugar uma linha da Cinecook, porque assim, você não vai ter uma Alexa Mini aí no teu setup parada, a não ser que você seja um cara que loque equipamento, brother, porque não faz sentido para um filmmaker você ter um equipamento tão caro. Se você faz trabalhos mais práticos e mais rápidos, se você precisa de uma grande produção de fato, você vai alugar isso. Então, cuidado, cara. O equipamento novo não traz um cliente novo. O que traz cliente novo, sabe o que é? É um portfólio bem apresentado, é um networking, um relacionamento de você com outras pessoas, uma postura profissional, um marketing pessoal pesado, um marketing pessoal que vai agregar valor no que você faz. Então, assim, a câmera ela pode até impressionar um colega, um fotógrafo vizinho teu da mesma cidade, ou quando você chega num lugar e um concorrente. Mas, cara, a câmera tua não paga as contas. Não é a câmera que paga as contas. O que paga as contas é você trabalhando com a câmera. Olhe para a câmera, cara. Pelo amor de Deus, cara. Como um martelo é para um prego. Leve em consideração que a câmera é uma ferramenta. Até que ponto vale a pena você investir numa câmera nova? Isso de fato vai representar um acréscimo no valor do orçamento que você cobra? Ou é só para alimentar o teu ego? Vamos pro 10? Motivo 10. Motivo 10 é o seguinte, ó. As marcas se comunicam com o seu desejo, não com a sua realidade, cara. Propaganda de câmera, sabe por que ela é feita? Ela é feita para despertar o teu desejo, mas não de fato para resolver o seu problema. Elas vendem a promessa de você melhorado, mas quando na real o que você precisa é trabalhar melhor e não comprar melhor. Fez sentido isso, cara? Você acha que por trás da Sony não existe um departamento exclusivo de marketing, não existe um trabalho de pesquisa absurda, não existe um trabalho de um monte de gente pensando em como criar o desejo, como fazer de conta, como fazer você comprar mais câmera? Claro que existe, brother. As câmeras, elas querem vender, velho. As marcas querem vender. A Sony não tá nem aí pro Maurício Guartelar, brother. A Canon não tá nem aí pro Maurício Guartelar. A Fuji não tá nem aí pro Maurício Guartelar. Se um dia uma marca entrar em contato comigo e quiser, através do meu trabalho, que eu fale sobre ela, eu vou ter um enorme prazer. Eu vou trabalhar com a marca, beleza, mas ser fanboy, dizer que a marca é tudo a minha vida, cara, não funciona assim. Se eu trabalho hoje com uma Sony, eu já tive Nikon antes, eu já tive Canon, trabalho com qualquer marca, não importa. Inclusive, eu tenho a curiosidade de trabalhar com outras marcas, até para eu poder ter mais notoriedade, para eu ter mais, de fato, fundamento para falar aqui para você sobre os equipamentos. Então, cuidado, cara. As marcas de fato elas querem vender para nós. Então tome cuidado, cara. O que você de fato precisa é você trabalhar melhor, se posicionar mais, vender mais para comprar mais equipamento. Talvez, mas comprar mais equipamento para conseguir vender mais, para escalar mais. Porque, pô, comprar equipamento só para alimentar teu ego, será que faz sentido? Quando de repente na tua casa e você está precisando de mais coisas, será que não faz sentido ao invés de comprar uma câmera nova, você comprar um computador novo para editar mais rápido? Para ter mais velocidade, para entregar mais rápido, para conseguir mais clientes? Analise, velho. Então, assim, ó. Enquanto você está sonhando com a câmera dos sonhos, tem gente faturando alto com equipamentos simples, porque eles entenderam que o cliente quer resultado, emoção e experiência. Olha só essa frase aqui, ó. O cliente não está nem aí para a marca gravada no corpo da câmera. E aí você vai continuar preso nas vitrines ou vai focar no que realmente importa? Se esse vídeo de alguma forma fez sentido pra você, cara, se esse questionamento, se esse indagamento aqui fez sentido pra você, cara, comenta aqui embaixo. Deixa o like, nem que seja pra brigar comigo, pra discordar comigo, mas isso é importante, cara, porque essa troca, essa argumentação, cara, a visão diferente é que faz a gente crescer. A gente não pode ficar bitolado olhando apenas de um sentido, a gente tem que sair do nosso centro, sair do nosso meio pra gente poder ter consciência,
poder ter assertividade e fazer a escolha mais adequada. Então assim, ó, comenta aqui se esse teu tapinha na cara, né, fez algum sentido, se te acordou de alguma forma. Compartilha esse vídeo com quem sofre de equipamentite, como diz o Armando Vernaglia. Então, meu brother, mais um dia, mais um dólar. Se você quiser aprender fotografia comigo, o equipamento não importa, cara. A ferramenta que você tiver, eu vou te ensinar a fotografia, porque é o olhar que faz a diferença. O link para o meu curso Foto do Básico Profissional está aqui embaixo. E se você também quiser aprender a editar fotografias comigo, vai ser um prazer pegar você pela mão e fazer essa jornada incrível que é viver da fotografia. Mais um dia, mais um dólar. Eu sou Maurício Guartelar. É nóis e até a próxima.